Podemos nos assentar? Boa tarde, gente. Vai achando o seu lugar. Cumprimenta quem está desse lado e diga: seja bem-vindo ao Abraça Vale. Uma alegria muito grande estar aqui. Hoje eu estou muito feliz porque a minha esposa está aqui comigo. Nós estávamos na Canção Nova de Cachoeira pregando acampamento de casais, junto com o Padre Cristo Shankar e com outras pessoas também. Nós fizemos uma pregação na sexta, uma pregação ontem, e hoje pela manhã a gente já fez uma pregação, já conduzimos uma adoração e corremos para cá para assumir aqui, junto com a Ana Lúcia, que estava lá também, aqui a parte da tarde. Gostaria que vocês conhecessem a minha esposa. Boa tarde, povo de Deus. Prazer estar aqui, é uma alegria muito grande. Eu sou a Andréia, nós somos casados há 23 anos. Somos pais da Emanuele e da Isabela. As nossas filhas são gêmeas, hoje estão com 20 anos. E também eu estou com Moisés na caminhada, né? Nós desde o início na nossa comunidade, Filhos de João Batista. Então é uma alegria muito grande. Nós passamos esses dias aqui, junto com os casais lá. E estamos aqui, né? Moisés está aqui para cumprir o papel dele, a missão dele com vocês nessa tarde. Então, um beijo grande, um abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Primeiro eu gostaria de dizer que a Canção Nova é a minha casa. Eu amo a Canção Nova assim de uma forma avassaladora. E de uns tempos para cá, praticamente todo mês eu estou pregando em algum acampamento. E tem os críticos de plantão que perguntam: por que você vai tanto lá? Porque lá é a minha casa. A Canção Nova é a minha casa. Então eu amo a Canção Nova. A Canção Nova é a minha casa. Segundo, porque tudo aquilo que eu sou, eu devo à Canção Nova. A Canção Nova me projetou para o mundo. Você sabe muito bem que a Canção Nova é uma vitrine. E se eu preguei em todos os continentes da terra, vários países, milhares de cidades do Brasil, se eu estou 30 anos na estrada, foi a Canção Nova quem me projetou, né? Me dando a oportunidade de pregar ao vivo, de aparecer na mídia. Então, eu serei eternamente grato com o meu ministério pessoal, a Canção Nova. Terceiro, eu sou fundador da comunidade de Filhos de João Batista, lá em Minas, há 25 anos. E eu também devo isso à Canção Nova, porque num momento difícil, onde eu tinha largado tudo, eu vim para São Paulo tentar a vida, tentar descobrir o que Deus queria de mim. Eu já sabia que era um processo fundacional, só não sabia por onde começar. E eu vim no acampamento na Canção Nova buscar respostas, e eu sentado na arquibancada assim, ó, na direita, o Padre Jonas pregava e dizia: vós sois João Batista, vós sois João Batista. Lá na arquibancada eu chorei escandalosamente. E há 25 anos eu sou fundador da comunidade Filhos de João Batista. Então hoje eu fiz muita questão de entrar ao vivo nos programas, de gravar vídeo pedindo ajuda para a campanha desse mês. A campanha desse mês está altíssima, porque mês passado nós não fechamos a nossa meta. E quando você não fecha a meta, aquele remanescente vai para o mês seguinte. E esse mês de julho nós vamos entrar agora na última semana. E nós estamos nessa força-tarefa, e eu estou também nessa, de pedir ajuda, de usar a minha imagem para que a gente possa bater a nossa campanha. Desde já, quero agradecer você que é sócio, você que ama essa obra. Muito, 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 muito obrigado. Agora eu quero uma calorosa salva de palmas para a Canção Nova. Viva a Canção Nova! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que me ouve sabe muito bem que eu gosto de me desafiar. Toda vez que você me ouve pregar, eu te trago uma coisa que você nunca parou para pensar. É a graça que Deus me deu. Eu e a minha Bíblia, a gente tira coisas que você não viu. E eu trago ideias, conceitos
que você não pensou. O tema de hoje, que é o tema do nosso abraço, sobre reacender a chama, o fogo do primeiro amor, eu quero trazer esse tema numa versão nova, mais apropriada para as realidades atuais. Abre sua Bíblia comigo, por favor. E quem não trouxe Bíblia já está passando vergonha? Não, já está. Já está. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia, hein? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Carta de São Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios, Carta de São Paulo aos Gálatas, Carta de São Paulo aos Efésios, Carta de São Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª Carta aos Tessalonicenses e Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Acharam? Ninguém responde. Vamos combinar uma coisa? Se não der glória, se não abrir a boca, vai passar vergonha, hein? Eu não vim pregar no cemitério da cidade, hein? Pergunta para quem está do seu lado: você está vivo, já morreu, está tudo bem, podemos continuar? E descruza esse braço também. É por esse motivo que eu vos exorto. Na minha Bíblia está escrito: eu te admoesto a reavivar. Na minha Bíblia está escrito reanimar a chama de Deus que está em ti, através das minhas imposições de mão, porque com efeito Deus não lhe deu um espírito de timidez, em algumas Bíblias um espírito de covardia, mas de fortaleza, de caridade e de temperança. Em algumas Bíblias, fortaleza, caridade e justiça. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir bem forte, muito forte, mas bem forte, bem forte. Quem está comigo, diga amém. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, conta a história da primeira viagem do apóstolo Paulo à Macedônia. E voltando da Macedônia, Paulo passa pela cidade de Listra e ali converte um garoto, que é o tema da nossa mensagem, chamado Timóteo. Qual é o nome do garoto? Bate no seu peito e diga: eu sou o Timóteo. Fala para quem está do seu lado: tu és o Timóteo. Fala para quem está do outro lado: você também é o Timóteo. Fala para quem está atrás de você: você é Timóteo também. Fala para quem está na sua frente: e você também é o Timóteo. 1 ano e meio depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, não mais 14, conta da segunda viagem de Paulo à Macedônia. Quando ele chega na segunda viagem, ele tem notícias que na viagem de 2 anos atrás, o Timóteo se converteu e que o Timóteo está voando, está decolando. Quando contam para ele que esse garoto converteu de verdade e que esse garoto está decolando, Paulo sente uma inspiração que ele precisa trazer esse garoto para perto e investir nele. Esse menino não é um menino qualquer, ele mora ali em São José dos Campos, ele tem pedigree. A Bíblia diz que a mãe dele era muito de oração, a senhora Eunice, e a avó dele também, a senhora Lloyd. Então Paulo traz esse garoto para perto. A teologia da igreja diz que Timóteo é como que um pupilo
é um filho espiritual de Paulo, e Paulo tem uma relação com esse menino de pastoreio, de discipulado fora do normal. E a maior prova que ele decide investir nesse garoto é que ele escreve cartas só para esse garoto, enquanto ele escreve cartas para a igreja inteira. E é por isso que nós temos a primeira carta de São Paulo a Timóteo, que é composta de 6 capítulos, e a segunda carta de São Paulo a Timóteo, que é composta de 4 capítulos. Paulo está formando esse garoto de São José dos Campos num processo maravilhoso que nós chamamos de discipulado. Quem está me ouvindo, diga amém. Fala para quem está do seu lado, tudo isso está na Bíblia que você não lê. Só que esse garoto é muito novo. E ele começa a passar por algumas crises. Eu não sei se teologicamente a palavra crise seria melhor, mas eu vou usá-la sem medo de errar e você vai me entender. E a maior prova de que Timóteo está em crise, que Paulo começa a dizer para ele assim: sofre as suas dores comigo, porque eu estou sofrendo a mesma coisa. Esse menino não está bem. Ele começa a te dizer: não desanimes dos seus trabalhos. Esse menino não está bem. Ele começa a dizer que ninguém despreze você, porque você é jovem. Esse garoto não está muito bem. E Paulo vai dando recados de que esse garoto precisa de palavras, entre aspas, motivacionais. E Paulo vai fazendo um carinho nele, só que nesse momento Timóteo chega num período perigoso da fé. E agora Paulo resolve mandar uma mensagem um pouco mais agressiva. E essa mensagem tem 2 dicas, que é as dicas de agora à tarde. Paulo escreve para ele dizendo: eu te exorto. E exortar é falar duro. É como se ele dissesse: eu estou bravo com você, eu estou te exortando, eu estou falando rasgado, sem rodeio, eu te exorto. Deus não deu a você um espírito de timidez, mas de coragem, de amor e de justiça. Levanta, meu filho. Aí você diz: qual é o problema da pessoa ser tímida? A palavra aqui não é essa. Porque para nós aqui no Brasil, a timidez é uma característica de alguém que é introvertida e que tem dificuldade de se expressar. Então é uma pessoa mais pacata. Tem algum problema com isso? Não tem nenhum problema. Só que do grego timidez é hilília, que não traduz em característica de introvertido. Do grego, timidez é covardia. Portanto, Paulo não estava dizendo: você precisa aprender a conversar porque você é calado. Não, você precisa ser mais extrovertido porque você é muito introvertido. Não é. Aqui, timidez não é palavra de característica de personalidade. Paulo está dizendo: eu te exorto e eu estou falando duro com você. Naquele dia que você foi batizado no Espírito Santo, Deus não levantou um covarde. Pergunta para quem está do seu lado: mas quando Timóteo foi covarde? Pergunta para quem está do seu lado. Se você não abrir a boca, eu vou tacar uma cadeira em você. Fala para quem está do seu lado: descruza esse braço, desmancha essa cara de cadáver. Pergunta para quem está do seu lado: onde Timóteo foi covarde? Se perguntar, eu conto para você. Você sabe o que é covardia? É quando a pessoa deixa as coisas acontecer e não faz nada.
Paulo está dizendo para nós nessa tarde que esfriamento espiritual é uma irresponsabilidade, porque toda pessoa que vê o fogo baixar, ela está vendo que a chama está baixando e ela não faz nada. O que ela é? Covarde. Deixa eu falar de novo, eu acho que você não me ouviu. O verbo aqui não é sobre timidez. Aqui é covardia. E o que é ser covarde? É quem acompanha as coisas acontecendo diante dos seus olhos e não faz nada. O covarde empurra a vida com a barriga. E agora Paulo está dizendo para o garoto Timóteo, em São José dos Campos: naquele dia que eu orei na sua cabeça, eu vi o Espírito Santo descendo na sua vida. Deus não te deu o espírito de covardia. Ou seja, se você está esfriando na fé, se o primeiro amor está indo embora, a culpa é sua. Você é um irresponsável, porque se tudo isso chegou até aqui, é porque você não fez nada para bloquear isso. Eu vou dar exemplos práticos para ficar melhor. Um casamento. Quem me ouve ainda? Nossa, já me arrependi. Rolou um papo ali de eu voltar ano que vem, mas vai ser difícil. Fala para quem está do seu lado: se você não abrir a boca, vai ficar muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Casamento. Eu e a Andréia recebemos uma média de 100 pedidos de ajuda por dia. Além de missionária, minha esposa, a Andréia, também é psicanalista. Ela atende pessoas dia e noite. Só que quando a pessoa chega para nós, diz assim: o casamento acabou, ele já foi embora de casa, ela já pediu o divórcio, eu já tomei medida protetiva, agora já virou um problema de justiça. Moisés, me ajuda agora. Quando você pede ajuda para o Moisés, ou para o Frei Gilson, ou para o Instituto Hesed, já foi embora de casa, já pediu divórcio, não quer falar com você, já é tratativa com o advogado, já é um problema judicial, aí você procura um missionário. Você foi covarde, porque 2 anos antes já não estava beijando na boca, já não tinha mais vida sexual, só ficava de pendurado no celular, os dois já não rezavam junto, não tinha alegria de dialogar, não conseguia assistir um filme. Você tem que procurar o Moisés, é aqui. Mas você ficou 2 anos, casamento é assim mesmo, né? Casamento é assim mesmo. Você ficou 2 anos dizendo: é a cruz que eu tenho que carregar. Casamento é assim mesmo, né? Você sabe, né? Você que é casado, né? 2 anos se passaram e o casamento acabou. Eu fico imaginando, eu olhando para aquele casamento acabado e dizendo para o Timóteo e para a Timotisa: Deus não deu para vocês o espírito de covardia. Você orava em línguas, vocês eram da igreja, vocês assistiam Canção Nova. Por que você deixou chegar até aqui? Moisés, mas foi o inimigo. Não põe a culpa no inimigo não. 2 anos antes você precisava tomar uma decisão. Tomou? Não. Você foi vendo, foi vendo, foi vendo, foi vendo. É assim mesmo, né? É luta mesmo, né? É batalha mesmo. 2 anos depois, o casamento acabou. Como é que chama isso? Covardia. O covarde assiste as coisas acontecer e não reage. Paulo está dizendo para nós nessa tarde, São José dos Campos: escuta, esfriamento espiritual é uma irresponsabilidade, porque tudo que vai dar errado, uns 2 anos antes, começa a dar indícios que vai dar errado. E o que você faz? Nada.
Porque talvez nessa crise que você vive hoje, você tem a culpa, no sentido de que pede ajuda, procura o padre, procura o grupo de oração, liga para alguém, pede socorro. Entra numa live, compra um livro, faz terapia, faz alguma coisa. E você não, porque a vida é assim mesmo, né? Casamento é assim mesmo, né? Você que é casado sabe, né? É a cruz que Deus me deu, né? E por causa da sua covardia, e Deus não te deu um espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de justiça. O tempo passa e o casamento acaba. Paulo está dizendo para Timóteo: se você abandonar a fé, a culpa é sua, porque você é um irresponsável. Olha para quem está do seu lado e fala: ele está falando o seu nome lá no palco. Quem está comigo ainda? Exemplo número 2. Filhos. Eu trabalho com dependente químico há 25 anos. Lá na minha fazenda já passaram quase 5.000 homens para se recuperar. Moisés, eu estou te ligando desesperado, porque o meu neto, meu filho, minha filha, o meu genro, meu cunhado, meu pai, eles estão afundados na droga. Moisés, já está morando na rua, já não toma mais banho, já não escuta mais a gente. Moisés, faz alguma coisa. Eu. 2 anos antes, tinha festinha de família e tinha bebida, você não falava nada. 2 anos antes, começou a fumar maconha, dizendo que maconha era droga e você não falava nada. 2 anos antes, estava matando aula na sexta-feira, na faculdade, para fumar narguile, ou ficar chupando igual imbecil, fumaça de pendrive, e ninguém falava nada. E foi matando aula, e foi bebendo socialmente, e foi tendo uma recaída. E o parente dessa pessoa não pede ajuda, não grita, não procura médico, não procura padre, não procura canção, não faz nada. Você vai sendo covarde. 2 anos depois, quando acontece a lambança, você diz: Moisés, eu não quero perder o meu filho. Então, você já perdeu. Olha para quem está do seu lado e fala: covardia. Quem é a pessoa covarde? Assiste as coisas acontecendo e não faz nada. E Paulo está dizendo para Timóteo: Deus não deu a você um espírito de covardia. Ele não deu. Você não foi batizado num pote de vinagre. Você foi batizado no Espírito. Abre a sua boca, se posiciona, grita, fala que não está bom, peça ajuda, roda na tua casa, planta a bananeira, lute. Quem está comigo ainda? Eu estou construindo com você um raciocínio. Fala para mim que você está entendendo tudo. Fala para quem está do seu lado: você está entendendo o que ele está falando ou não? Ai, Moisés, ele gritou comigo, levantou a mão, eu tomei um susto, ele nunca levantou a mão. Se você não sair dessa, ele vai bater em você. No nosso meio católico tem mulheres apanhando de maridos, e botaram na sua cabeça que você não vai entrar no céu sem ele, que é a cruz que Deus te deu para carregar. Ele vai matar você.
Chama a família, marca um jantar, joga tudo no ventilador. Ernesto levantou a mão para mim, ele está agressivo, não pode falar nada com ele, eu estou ficando com medo. E eu não vou esconder de vocês. Enzo, Ana Júlia, Bento, o papai de vocês é assim. E eu já chamei o irmão dele, já pedi ajuda para o tio de vocês, eu já falei com o padre, eu não vou apanhar dentro de casa. Mas não faz nada, vai ficar, né? A vida é assim mesmo, né? Casamento é assim mesmo, né? Um belo dia, Moisés, eu estou aqui roxa, o que eu faço? Falei, polícia. Sacode quem está do seu lado e fala: Deus não te deu o espírito de covardia, não te deu. Sacode, sacode, sacode quem está do seu lado, sacode e fala: Deus não te deu o espírito de covardia, não te deu o espírito de covardia, não te deu o espírito de covardia, não te deu. Exemplo número 3. Igreja. Eu sou fundador. Eu não estou mandando recado para ninguém. Eu estou falando da minha comunidade. E eu tenho pedigree para falar. Quando a pessoa chega para você, chega de mala pronta e diz: eu estou indo embora. Tá, mas você está indo embora agora? 2 anos antes, já não quer rezar, já não quer ficar junto, já não tem a mesma vontade, os assuntos já estão diferentes. Está na cara que você precisa procurar uma direção espiritual, porque você está estranho, está confuso, você não tem mais brilho, você não tem mais vontade, mas você pede ajuda. Não! Você vai sendo covarde, 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 covarde. 2 anos depois, a mala está pronta e você diz: eu não quero mais essa paróquia, eu não quero mais essa comunidade, eu não quero mais essa missão. Tá, mas você não quer, não é hoje, tem 2 anos que você não está querendo. E o que você fez para mudar isso? Nada. Olha para quem está do seu lado e pergunta: por que você não faz nada? Pergunta: por que você não faz nada? Hã? Por quê? Gente, me amarra num toque de pau, me tranca numa masmorra, todo dia eu tenho vontade de ir embora, não me deixa embora. Chama um padre para mim, chama um exorcista, reza comigo que eu não estou conseguindo rezar. Me amarra, me segura, me joga na parede, me chama de lagartixa, me salva, me ajuda. Mas você faz isso? Não. 2 anos depois: eu não me sinto bem nessa paróquia, eu estou indo embora. Porque placa de igreja não salva ninguém. Eu não preciso estar na igreja para poder servir a Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado: eu vou bater na cara do Timóteo. O que Paulo está falando para Timóteo? Esfriamento espiritual é irresponsabilidade. Você vai sendo covarde, vai sendo covarde, vai sendo covarde. A hora que você vê, você foi destruído e a culpa não é dos outros. Eu vou aplaudir sozinho. Eu vou aplaudir sozinho. Fala para quem está do seu lado: toda hora ele fala o seu nome lá no palco. Eu fico imaginando Paulo olhando para Timóteo. Que as coisas não estão bem, eu sei. Eu ando mandando mensagens para você, dizendo: suporta os trabalhos, sofre comigo, não desiste, que ninguém te despreza, seja oportuna e inoportuna, vamos. Mas eu sinto, e é por isso que eu estou te exortando, eu estou sendo duro com você agora. Você não recebeu espírito de covardia, e você está agindo como um
covarde, isso vai dar ruim para você. Ah, Moisés, porque minha família está sendo destruída, porque eu moro no fundo da casa da minha sogra, e está complicado servir a Deus lá, a minha sogra não gosta da gente, tudo que eu faço aqui, o meu filho é estragado lá. Se você não procurar uma casa para você, vai dar ruim, e a culpa é de quem? É sua. Ah, porque eu estou aqui na Pascom, e a Pascom da paróquia é muito problemática, e toda hora eu sou humilhado, e todo mundo manda porque é muito cacique. Ah, e às vezes eu estou servindo angustiado, tem dia que eu nem comungo, eu só choro. O diabo vai tirar você da paróquia, e a culpa é sua. Mete a boca no trombone, marca a reunião com seu padre, fala para ele o que está acontecendo, dê nome aos bois, resolva os problemas, porque Deus não deu a você um espírito de covardia. Um espírito de covardia Ele não deu. Quem está comigo ainda? Fala para quem está do seu lado. De novo ele falou o seu nome. Diga comigo: obrigado, Jesus. Eu tinha que estar aqui. Esfriamento espiritual é uma irresponsabilidade. Quem esfriou em alguma área é porque foi covarde. E o covarde não se posiciona. Depois chega com cara de cachorro que caiu da mudança e diz: é batalha, né, irmão? O inimigo é sujo. E o diabo dizendo: não põe meu nome nessa palhaçada não. O diabo falou: eu só coloquei a maçã, eu não mandei ninguém comer. Covardia. Eu estou sendo profético para você, porque aqui no meio de nós tem gente que está já na boca do leão. Aqui no nosso meio tem gente que veio com casamento por um fio. Aqui no nosso meio tem gente que veio para pôr filho para fora de casa. Aqui no nosso meio tem gente que hoje já está de mala pronta para sair da sua paróquia. Aqui tem gente que vai paralisar o processo vocacional da sua comunidade, da sua missão, quiçá seja da própria Canção Nova. Aqui no meio de nós tem gente determinado a semana que vem largar o seu emprego. Você não tem outro emprego, não sabe o que vai fazer da vida, e Deus está dizendo para você: eu não dei a você um espírito de covardia. Você deixou a situação chegar nesse momento. Tenha coragem de sair dela. Procura ajuda, grita, chora. Procura a casa da Canção Nova, procura o seu padre, faça alguma coisa, planta bananeira, taca prato para cima. Alguma coisa você tem que fazer, porque quem meteu você nessa foi você. Fala para quem está do seu lado: toda hora ele fala de você. Diga comigo: obrigado, Jesus. Eu tinha que estar aqui. Esse tal de Moisés está falando da minha vida. Eu estava igualzinho Timóteo, caminhando para a morte sem ver. Aí eu venho lá de Minas Gerais, passo por Cachoeira Paulista, chego aqui numa tarde, nesse calor, para dizer para você: eu não admito perder você, nem para o diabo, nem para ninguém. Levanta a tua cabeça, tome uma decisão. Hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Como é que você vai fazer isso? Não sei. Na verdade já era para ter feito antes, né? Por isso que agora eu não sei.
Aí você fica viciado em confessar de evento em evento. Aí você não tem um padre que conhece você. Aí na hora do tumulto você vai conversar com o seu pastor. Você não tem pastor, cada dia você confessa num lugar. O padre da minha paróquia sabe quem eu sou. E se eu tiver um problema, com quem eu vou falar? Com ele, não é com missionário na internet, não. É com ele. Eu fico chateado quando as pessoas me procuram nos intervalos dos eventos, dizendo: eu preciso muito falar com você, porque eu estou passando por alguns problemas. Você é da renovação? Sou, inclusive sou do grupo de oração. Então você tem que falar com o seu coordenador, não é comigo. Então você tem coordenador, você tem líder, você tem supervisor, você tem chefe, você tem padre, você tem formador, você tem reitor. Mas a vida é assim mesmo, né, irmão? É uma luta, né, irmão? Não é fácil não, né, irmão? Você sabe como é que é, né? Eu não sei, estou fora. Não me põe no meio disso, não me põe no meio disso. Eu vou mudar de assunto, eu só quero saber se você está entendendo. Reage, só para eu ver se você está entendendo. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Alguém está me entendendo? Tem alguém me entendendo? Tem umas pessoas que não têm força nem para reagir. Tem uma senhora ali que está assim. Parece que incorporou. Segunda abordagem de Paulo a Timóteo. Recorda daquela chama acesa que entrou em você quando eu coloquei as minhas mãos em você. Para a gente voltar ao primeiro amor, a gente precisa fazer memória daquele dia que alguém colocou a mão na nossa cabeça. E esse é o problema. Por que muitos de nós se espantaram na pandemia? Porque na pandemia você esqueceu de fazer memória dos feitos de Deus na sua vida. Porque o que vai ser da gente? E o que vai ser da gente? E o que vai ser do futuro? E agora? Quem poderá me defender? Por que deu um apagão no presente, sem perspectiva de futuro? Porque nós esquecemos de tudo que nós vivemos com Deus no passado. A gente cantou que Jesus é o Senhor, fizemos vigília, luau, adoração ao Santíssimo, novena, trezena, quaresma de São Miguel, jejum de Daniel. A gente orou na madrugada, orou no monte. Nós vimos Deus, nós sentimos o cheiro da sua glória. E no dia da crise, Timóteo esqueceu de tudo aquilo que ele viveu. E Paulo diz: meu filho, te lembra daquele dia que eu pus a mão na sua cabeça? Vou dar um exemplo prático de novo. Vamos voltar lá. Casamento. Alguém no nosso meio aqui está passando por um problema de casamento? Aleluia! Quanto tempo tem esse problema? 10 anos. Aleluia! E quanto tempo de casado você tem? 20 anos. Aleluia! Então você tem 20 anos de casado, a crise é de 10 para cá. E os outros 10 anos da crise, vocês viveram bem? Sim, nós vivemos bem. Você precisa lembrar dos tempos bons para você ter força de se manter no primeiro amor e não jogar o seu casamento fora. Recentemente eu fui pregar num lugar e me apresentaram um casal com crise. E eu estava na casa de uma pessoa almoçando. Eu orei em língua, eu profetizei, eu pus mão na cabeça. Tudo que eu fiz não deu certo. E aí o Espírito Santo falou: pega a foto do casal
na escrivaninha e dá para ele segurar. Eu coloquei o casal um de frente para o outro, os dois com a mão olhando as fotos do casamento, aquele porta-retrato, e eu comecei a orar em língua, e o casal começou a chorar. Aquele casal havia esquecido do casamento, da cartinha, quando pulou muro para namorar, a luta pela castidade, a campanha que fizeram para casar, a viagem de lua de mel que ganharam de presente. Na hora da crise você esquece que um dia Paulo colocou a mão na sua cabeça e orou por você. O segredo para voltar ao primeiro amor é você não se esquecer dos dias bons, não esquecer das promessas, não esquecer das profecias, não esquecer da doutrina. Quantas músicas você cantou, quantas vigílias você participou, quantas adorações ao Santíssimo você estava. Deus não mentiu, pode aplaudir, Ele não mentiu. Paulo está dizendo para Timóteo: se está difícil para você, faça memória, deixa vivo na sua lembrança que um dia lá atrás eu pus a mão na sua cabeça. Você está lembrado, meu filho? E esse, por exemplo, é o problema dos celulares. Ninguém mais revela foto. Você vai enchendo o seu celular de foto, daqui a pouco você compra espaço na nuvem. E quando você precisa, nos dias maus, lembrar de algo bom, você deletou as fotos para liberar espaço para outras fotos. Pelo menos uma foto do seu casamento precisa ser revelada, colocada numa moldura e deixada na sala da sua casa. Para quê? Para que nos dias maus, quando o casamento ficar pesado, você voltar naquela foto e dizer: a gente se amou, houve expectativa, houve providência, houve provisão, houve esperança, Deus investiu em nós, a gente namorou, eu mudei de cidade, eu mudei de trabalho, foi muita coisa para chegar aqui, e é por causa disso, dessa memória, eu não vou entregar o meu casamento às mãos do diabo, eu vou continuar lutando em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir. Exemplo número 2, vamos dar os mesmos exemplos. Filhos. Você tem hoje uma garota de 14 anos. Essa garota é um porre. A vontade que você tem é jogar ela pela janela do ônibus, não, do metrô. Aí você fala: eu não amo mais essa menina, eu não tenho mais alegria com essa menina, eu não tenho mais vontade de ficar com essa menina, eu não sei o que fazer. Paulo está dizendo: volta naquele dia. Que dia? Volta lá. Você lembra que você não podia engravidar? Você lembra que você fez novena para engravidar dessa garota? Você lembra do sapatinho que você ganhou? Você lembra que quando você ficou grávida, você fez chá revelação? Você lembra daquele book horrível que só mulher acha bonito, de um barrigão gigante com escrito de batom na sua barriga? Assim. Você lembra que vocês montaram um quartinho de bebê? Vocês lembram que vocês parcelaram o berço? Vocês lembram? Agora com 14 anos, essa garotinha está dando problema. Qual é o segredo para manter a chama como pai, como mãe? Lembrar daquele dia onde Paulo impôs as mãos. Eu sonhei com essa garota, eu lutei com essa garota, o parto dela foi difícil, quando eu voltei para casa eu tive sangramento, só Deus sabe o que eu passei. Quando você faz memória daquilo que foi, isso alimenta em você a chama do primeiro amor. E é por isso que Paulo está falando para Timóteo que nos dias de crise ele tem que lembrar de quê? Lá do querigma, lá do seminário de vida no Espírito, do dia que alguém meteu a mão na sua cabeça. Exemplo número 3, vamos dar os mesmos exemplos.
Igreja. Porque eu não aguento mais pastoral, eu não aguento mais paróquia, é porque tem muitos problemas, é porque o irmão puxando o tapete da gente, é porque tem muita fofoca. Realmente tem. Só que você lembra que quando foi comprar essa casa, você fez uma novena pedindo a Deus que você queria morar na rua da paróquia? Então, você mora na rua da paróquia. Você lembra que você foi alugar uma casa e tinha 2 pessoas na sua frente tentando alugar? A moça da imobiliária até falou que provavelmente a casa ia ser alugada para outras pessoas, e Deus tirou 2 pretendentes a ser inquilinos para morar na casa, para liberar a casa. Então, é porque a casa era no bairro da paróquia. Você lembra da primeira vez que você chegou lá? Você lembra da primeira vez que você cantou o salmo? Você lembra da primeira vez que você carregou cadeira? Você lembra de quando o padre chamou você para ser ministro da Eucaristia? Se você não lembrar daquele dia, entre aspas, que Paulo pôs a mão na sua cabeça, fecha aspas, você hoje vai abandonar a sua paróquia. Paulo está dizendo: faça memória, meu filho, lembra do passado, meu filho, aproveita as coisas boas, meu filho. É isso que vai manter a chama acesa. Gente, desculpa, nesses 33 anos que eu estou na cozinha da igreja, eu já passei de tudo. Eu já vi troca de papa, troca de bispo, troca de padre. Eu já vi fundador fundando, desfundando. Eu já vi missionário missionariano e desmissionariano. Eu já vi de tudo. Mas eu nunca esqueci do dia que Deus apareceu para mim e falou: eu te quero. Aquela voz era inconfundível. Eu não entrei na igreja para desistir. Eu entrei na igreja para dar a minha vida. Fala para quem está do seu lado: acabou de falar de nós de novo. Aqui eu vou tocar lá naquele assunto de novo. Quando eu fundei a comunidade, era uma pobreza desgraçada. A gente ganhava um saco de pão na terça-feira. E a gente comia torrada, pão esquentado, até a próxima terça. Porque a única chance de ter café da manhã e café da tarde era o saco de pão toda terça-feira. Eu trocava palestra por cesta básica. Tinha dia que a gente fazia o almoço sem saber o que ia comer na janta. Eu saía, dava 2 palestras e chegava na porteira da fazenda com um pacote de arroz. Durante anos, a comida na nossa casa de dependente químico era sopão. Por que era sopão? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar comida sólida. Era tanta gente para comer, porque sopa é fácil. Você põe 5 litros de água para ferver, joga meio pacote de macarrão, o resto do arroz do almoço, pica 2 chuchu, cada um toma 7 pratos de sopa e está resolvido. "25 anos se passaram. Ai, gente, eu estou sentindo que eu tenho que sair da minha comunidade e tal." Não vou sair da minha comunidade. Eu sei que eu comi pão dia e noite por anos. Eu sei que eu tomei sopa de água, eu comi sopa de chuchu. Eu paguei um preço para estar aqui. Eu paguei um preço. Eu lembro do dia que Paulo pôs a mão na minha cabeça. Eu lembro do dia que o padre falou para mim e para a Andréia: não vai dar certo esse casamento. Vocês não têm dinheiro, vocês não têm onde cair morto. Eu lembro o preço que paguei para chegar hoje e eu abandonar tudo aqui para você. Aqui para você. De quem que você está falando, Moisés? De mim. Você acha que não seria mais fácil para mim se eu fosse um pregador solo? Eu posso dizer que eu seria um pregador rico, porque em vez de eu sustentar a minha comunidade com 100 mil por mês, 100 mil por mês ia ficar para mim.
Ao invés de eu comprar um carro novo para a comunidade, eu ia comprar para mim. Se eu tivesse carreira solo, eu seria um homem rico. Com a agenda que eu tenho, com o prestígio que eu tenho, com os livros que eu tenho, com os eventos de massa que eu prego. Em comunidade todo dia tem alguém enchendo o seu saco. Todo dia você quer acabar com tudo. Todo dia você quer acabar com tudo. Mas eu lembro do dia que Paulo colocou a mão na minha cabeça. Eu lembro do prato de sopa. Eu lembro da perseguição. Eu lembro da pobreza. Eu lembro das coisas que nós passamos. Era 2, 3 meses sem comer carne. E quando o açougue dava 1 quilo de carne, a carne estava azul, estava podre. E eu não passei por tudo isso para chegar aqui hoje e esfriar e abandonar o meu carisma. Não, não, não. Deus não me deu um espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de justiça. Meu filho, eu te exorto, volte à chama do primeiro amor. Volte à chama do primeiro amor. Lembra do dia que eu coloquei as mãos na sua cabeça. Deus está levantando muita gente aqui agora. Eu não sei se você está enxergando, mas no mundo espiritual está acontecendo um mover aqui nesse ginásio. Esse Abraça Vale não só está te abraçando, mas está te honrando, te levantando, te dando gasolina, dizendo: vamos filho, ainda tem muita coisa para você viver, fica firme aí. No meio da crise, Timóteo não está bem. E Paulo diz: vamos vir. É o que está acontecendo aqui agora. Só quem recebe levanta a mão direita. Só quem recebe. Está acontecendo um avivamento aqui nessa tarde em São José dos Campos. Deus está levantando gente do fracasso, gente da derrota. Deus está tirando gente da perseguição, gente da miséria, gente da migalha, gente da escassez. Deus está levantando um povo determinado, com brilho no olhar. Um povo que não tem medo de nada. Um povo que tem vontade. Um povo que tem garra. Mas depende de você. Eu sinto muito por aquilo que fizeram com você. Eu não sei o que fizeram com Timóteo. Eu sei que Paulo diz que ninguém despreze você porque você é jovem, né? Com certeza tem gente falando mal de Timóteo e dizendo: ah, esse menino aí vai me ensinar o quê? E Paulo diz: lembra do dia que o Espírito entrou em você, querido? Lembra do dia que você orou em línguas, meu filho? Lembra daquele dia? Aquele dia que você repousou no Espírito Santo, lembra? Você lembra daquele dia que você chorou, lembra? Você não tinha vontade de voltar para casa, lembra? Lembra daquele dia? E volta ao primeiro amor. Hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Como é que faz para voltar ao primeiro amor? Como faz para reacender a chama? O fogo. Não seja covarde, porque esfriamento espiritual é uma irresponsabilidade. Segundo, faça memória, mantenha acesa na sua lembrança tudo que você já viveu, tudo que você já passou, para que você tenha gás, gasolina, substância para continuar daqui para frente, em nome de Jesus. Fica de pé e vai aplaudindo. Fica de pé. Vem cá, Ana Lúcia, vamos orar. Não, aplaude direito. Vai, Timóteo. Vai, Timóteo. Vai, Timóteo. Reinflama o carisma de Deus que está em ti. Reinflama, reinflama. Deixa pegar de novo fogo nesse coração. Aleluia. Onde havia frieza, onde havia mornidão, pior ainda, onde havia mornidão, Deus quer levantar agora o fogo do primeiro amor. Manda teu fogo. Levante seus braços. Manda teu fogo. Levanta. Queima de novo. Levanta. Queima de novo. Vamos, igreja. Manda teu fogo.
Vamos, queridos. Manda teu fogo queima de novo. Você pode cantar mais forte do que isso. Pede. Manda teu fogo, Senhor. Manda teu fogo. Manda teu fogo queima. Queima de novo. Queima. Queima de novo. Espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sabedoria. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Manda teu fogo. Deus nos chama a uma vocação santa. Deus nos chama aos convívios dos eleitos. Foi tua presença. Foi a tua presença que nos trouxe aqui. Força, força, força! Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar e nos fazer queimar. Sarça que só queima e não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar nesse teu altar. Somos é o altar do sim, do sacrifício. Vem nos consumir. Estamos aonde? Estamos aqui. Te trouxe aqui e nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir, de te perseguir, até te encontrar diante da tua glória. Não podemos. Deixa essa fé perder, deixa a Pentecoste perder e nos fazer queimar de novo. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos dar as mãos. Segura na mão dessa pessoa, levanta a mão dela. Fecha os seus olhos agora e começa a pedir o batismo no Espírito Santo. Fala, Senhor, queima agora São José dos Campos pelo poder do teu fogo. Aquela mesma brasa que saiu do altar e queimou a língua do profeta. Queima agora, Senhor, com teu fogo santo, como aconteceu na sarça com Moisés. Nós te pedimos, levanta agora um povo novo. Nós repreendemos do nosso meio todo espírito de covardia. Pessoas que estão cansadas, esgotadas, estressadas, pessoas que já não rezam mais, pessoas que perderam a alegria de viver. Nós te pedimos, Espírito Santo, cura no nosso meio agora. Pessoas com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que têm vontade de morrer, pessoas que perderam a alegria pela vida.
Eu te peço agora, Espírito Santo, restaura casamentos, restaura a paternidade, maternidade, restaura a vocação, restaura o chamado. Pessoas que abandonaram o primeiro amor, nós te pedimos, cumpre a profecia, desce, abraça, vale, reacende o fogo, reacende a brasa, reacende a chama. Ainda é possível, Senhor. Faz ferver Pentecostes, faz ferver Pentecostes nesse coração. Todo espírito de timidez, de frieza, de mansidão, deixa agora o fogo do Espírito Santo consumir e te trazer de volta ao primeiro amor, de volta ao amor que se entregou por nós. Senhor, reclama o carisma de Deus, reclama o carisma de Deus que está em ti. Ore, ore no Espírito. Você que sente vontade, chora. Muitas pessoas estão sendo libertas agora de uma opressão. Você que viu pessoas que estavam na liderança quando você chegou ir embora. Você que está vendo pessoas que eram referência de fé para você indo embora. Isso foi esfriando em você a fé também. Mas a sua fé está em Jesus, está ou não está? O Senhor está te exortando. Reinflama o carisma de Deus que está em ti. Você não veio por causa de ninguém. Você veio por causa de mim. Você veio por causa de mim. Se apaixona de novo pelo Cristo da cruz que se doou por amor a você. Levanta a mão dessa pessoa. Vai balançando para um lado e para o outro. Vai balançando para um lado e para o outro e vai orando no Espírito. Vai orando no Espírito. A profecia está se cumprindo. O Senhor está reacendendo uma chama em nós. Vai recebendo o batismo, vai recebendo a vida nova, vai recebendo o novo de Deus, vai recebendo essa libertação. Canta. E nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir. Canta. De te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar e nos fazer queimar de novo. Canta, manda teu fogo. Manda teu fogo, eu quero te ouvir. Levanta a mão do seu irmão, vai. Força, queridos, vamos. Queima de novo. Manda. Queima. Mais uma vez, a igreja cantando, vamos. Vai orando no Espírito agora. Ore em línguas agora. Você que ora em línguas, ore em línguas. Você que não ora em línguas, vai dizendo obrigado, Jesus. Obrigado, porque assim como Paulo levantou Timóteo, eu estou me levantando nessa tarde. Eu estou me levantando nessa tarde.
Espírito Santo, Ele é uma sarça que só queima. Para terminar, foi a tua presença, foi a tua presença. Ele nos trouxe aqui no Abraça Vale. Que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir, de te perseguir, até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar e nos fazer queimar. Segura aí, segura a mão. Deixa eu te contar uma novidade. Timóteo não caiu. Timóteo foi o primeiro bispo da igreja de Éfeso e morreu no ano 97. Marte deu o sangue e a vida por Jesus e pela igreja. Ele voltou ao primeiro amor. Vamos aplaudir. Aplaude a pessoa que está do seu lado. Aplaude. Dá um abraço quem está do seu lado. Dá um abraço.